Alô, amigos da Minas, boa noite! O Galo, então, passa pelo Boca e ficou sabendo ontem que mais um argentino é o seu aniversário próxima fase. Aliás, arqui-inimigo do Boca. O Galo, então, vai pegar na próxima fase, começo do mês que vem, o River Plate da Argentina. E, é claro, já temos definido confronto brasileiro na próxima fase. O Flamengo passeia, espera hoje o Internacional, o Olímpia. O Barcelona, aí só dia 3 para saber se é mesmo o Fluminense. Então, Libertadores já vai chegando na reta final. E o Cruzeiro, perdendo jogadores, está em Goiânia para tentar reagir na Série B. É um instantinho só, pessoal. Então, meus amigos, ficou confirmado ontem 4 times que garantiram vaga para a sequência da Libertadores, a fase ou quartas de final. Estamos vivendo, então, as oitavas. Ontem foram 4 jogos, às 7h15, o Barcelona, num jogaço em Guayaquil. O Vélez podia jogar pelo empate, fez 1-0, o Barcelona virou para 3-1. Jogo importante, classificou Barcelona, cai fora o Vélez. O Palmeiras, pragmático como sempre, de novo venceu lá o placar de 1-0 agora em casa, passou o Palmeiras. O Flamengo passeou em Brasília com público, 6 mil pessoas, ingresso estava por média de R$180, mais o teste de Covid, mais não sei o que, e lá uma água R$10, é um inferno aquilo lá, é muito caro. O Flamengo fez 4-1 no Defensa, podia empatar, passou o Flamengo, e na Argentina o Galo ficou sabendo qual Argentina ele vai pegar na próxima fase. O Argentino Júnior em casa poderia empatar o jogo em 0-0, perdeu de 2-2, River Plate, sempre o River Plate 2, Argentino Júnior 0, então o Galo vai pegar o Argentino Júnior. Hoje, a última vaga da semana, né? O Internacional joga em casa às 9h30 com o Olímpia. 0-0 penais, e se der empate com gols, o Inter sai, o Olímpia segue. E claro, dia 3, jogo adiado por conta da morte do filho do técnico do seu Porteio, o Arce. Aí o Fluminense joga no Maracanã, podendo perder de 1 gol de diferença, que mesmo assim ele vai para a próxima fase. Então já temos 2 confrontos confirmados para a fase quarta de final. E tem um clássico brasileiro e um Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, claro, é o Galo que vai pegar o River Plate. O jogo da ida, primeiro lá, a decisão cá é no Brasil. E não deverá ser Mineirão, deverá ser Brasília por conta de torcida. Galo estuda isso aí. No outro lado tem São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei. Vai acontecer o Choque Rei paulista para definir um time que vai então para a chamada semifinal de competição. Atlético e River Plate, confirmado, São Paulo e Palmeiras. Claro que quem vencer os confrontos vão se pegar nas semifinais. Lembrando que o Flamengo fica sabendo hoje quem ele pega, se é o Olímpia e se é o Internacional. O Barcelona de Guayaquil só vai saber dia 3 se joga contra o seu Porteio ou contra o Fluminense. Então, se o Fluminense garantir no dia 3, o Inter garantir hoje, a gente terá nos 8 times das quartas de final, 6 brasileiros. E se o Atlético derrubar o River Plate, derrubar o River Plate, certo? A gente então terá pelo menos um brasileiro na final, porque o Galo passa o River Plate, vai para a semifinal. Semifinal é contra São Paulo ou Palmeiras. Então, se o Galo derrubar o River Plate, a gente tem um brasileiro pelo menos na final da Libertadores. Isso é garantido. É claro, Flamengo e o Fluminense poderá fazer uma semifinal, o Internacional, no caso, se o Flamengo passar, então, amigo, se o Fluminense derruba o Cerro, se o Flamengo depois derruba o Barcelona, se o Fluminense derrubar o Cerro, depois derrubar o Barcelona e o Inter passar hoje, a gente tem uma final brasileira, ok? É torcer para dar uma final, 6 times dos 8, quem intrusa é o River Plate, o intruso aí é o Barcelona de Guayaquil, e poderá ser o Cerro, mas está difícil. Isto em termos de Libertadores. Sul-Americano também definido,
Ontem foram 3 definidos, o Arsenal empatou 1-1 com o Cristal, passou, o Bragantino empatou com o Del Valle em casa 1-1, passou o Bragantino, e o Júnior Barranquilla da Colômbia foi lá no Paraguai e ganhou do Libertad e arrancou a vaga também garantido. Hoje, daqui a pouquinho, 7h15, Independente da Argentina e Santos. Que jogo, hein? Jogaço. O Santos pode empatar na Argentina. 9h30, Rosário Central e o Deportivo Táchira. Rosário Central joga pelo empate de 0-0, de 1-1, e um jogaço clássico do Uruguai, 9h30, no estádio do Pearol, o estádio do século Pearol, e Nacional. Pearol pode perder de um gol de 1-0 que vai passar. Confronto definido único até agora para as quartas da Sul-Americana, LDU e Atlético do Paraná. Aí o Arsenal espera por Nacional e Pearol. O Bragantino fica sabendo se joga com o Táchira ou com o Rosário Central. E o Júnior de Barranquilla sabe se vai pegar o Santos ou o Independente. Então, meus amigos, quando eu voltar depois dos comerciais, aí o assunto é doméstico. É o Galo, joga agora 3 vezes seguidas com Bahia, né? Tem quadro do Brasil na parada de brasileiro. E é o Cruzeiro, que situação complicada, precisando arrancar para não ser rebaixado para a terceira divisão. Eu volto em instantes, pessoal. Voltando, pessoal, hein? Hoje é noite de Sul-Americana, restam 3 vagas, noite de Libertadores tem uma vaga, claro, a outra vaga lá no dia 3, mas agora vamos falar de Série B brasileira, onde está o Cruzeiro. Onde está o Cruzeiro, aliás, muito mal colocado no grupo dos rebaixados hoje, 11 pontos, 2 pontos acima do último colocado, tem aí absurdamente 12 pontos atrás do G4 em 13 rodadas. Não deve subir, não. Tem que brigar para não cair. E a rodada que, na verdade, ela vem apontando jogos importantes. A gente tem hoje os últimos jogos da rodada 13. Daqui a pouco, 7 horas, tem o Curitiba e CRB. É o segundo colocado, Curitiba, com 24 pontos ganhos, contra o 4, que é o CRB, com 20. Não vai mudar a tabela lá, mas, na verdade, é jogo lá da ponta. E também, hoje, às 9h30, tem Avaí, 7º lugar. O Avaí vai enfrentar o Operário, que é 9º. Eles estão iguais aí na pontuação, 18 a 18 pontos ganhos. Então, essa situação, lembrando que já amanhã começa então a rodada 14, o Cruzeiro é destaque, jogará no sábado às 4h30, lá no estádio Oba, é o nome dele, tá? Oba, é o estádio onde o Vila Nova manda seus jogos. Claro que se tivesse público não seria lá, seria no Serra Dourada, mas aí sem público joga no estádio que lhe pertence há muitos anos, Cruzeiro e Vila Nova. O Vila perdeu ontem pela Série B, então o Cruzeiro precisa mesmo de qualquer maneira, perdeu de 1-0 em casa para o Brusque, tá? E então precisa o Cruzeiro começar a reagir. Situação do clube de Minas Gerais, ela é muito complicada. O Cruzeiro hoje teve entrevista, 2 rodadas de entrevista, uma delas com o Sobis, dizendo que os jogadores apoiam totalmente a diretoria e o técnico, que o trabalho é com eles, não precisa mudar o treinador, não. Outro detalhe é que o entrevistado agora à tarde, lá no Cruzeiro, foi o diretor de futebol Rodrigo Pastana, e foi perguntado a ele sobre se o Cruzeiro hoje, a luta é para não cair, se já desistiu de subir. Ele disse que tem exemplos até com ele mesmo, com o próprio técnico do Cruzeiro, o Moza, estiveram juntos no CSA ano passado. O CSA estava na lanterna e só não subiu por conta de 2 pontos. Teve uma arrancada assim, na mesma data do Cruzeiro, né, na mesma rodada, e bateu em 5º lugar. 2 pontinhos, o CSA subia. Citou também o América Mineiro, que um período muito grave, ano passado, ano atrasado, o América, na verdade, ele estava na lanterninha e arrancou, ficou em 5º, ficou por último jogo. Ano passado o América subiu como vice-campeão. Citou vários exemplos de times que começam mal e reagem. Só que o Cruzeiro é diferente, é o Cruzeiro. E perguntaram que foi também o Pastana sobre treinador, porque houve um bochicho hoje à tarde de que o Pedro BH, ou diretoria do Cruzeiro, teria já contactado o Luxemburgo numa provável situação de queda do técnico Moza, caso ele perca, por exemplo, o time do Vila Nova no sábado. O Cruzeiro tem 7 jogos que não ganha, 4 derrotas e 4 empates e 3 derrotas. Muito mal colocado. Uma nova derrota derrubaria o técnico Moza, o Cruzeiro teria que mandar embora, mas aí precisaria arrumar um treinador da casa. Um auxiliar técnico
com mais de 6 meses da comissão técnica fixa. E esse auxiliar hoje não é o Célio Lúcio. O Célio Lúcio entra no time de transição. É o Belletti. Foi jogador do Cruzeiro, atleta do Barcelona, seleção brasileira. Ele que é o técnico da base do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro demitir o Moser, quem tem que assumir é o Juliano Belletti. Se o Cruzeiro negociar com o Moser, ó, te pago seu salário, você sai, mas eu sigo te pagando, né? Para você pedir demissão, aí pode contratar um técnico e, segundo Buchicho de Belo Horizonte, seria o Luxemburgo. Mas o Pastana disse em tom bem claro hoje que não tem nada disso. Diretoria nem sequer pensa nessa possibilidade, segue o técnico Moser no Cruzeiro. Time então do Cruzeiro que jogará essa parada no sábado, Cáceres e o Giovani estão voltando, o suspenso estava lesionado, mas não joga Moreno pela segunda vez fora, segundo informações não do Cruzeiro, mas da imprensa de Belo Horizonte. O Cruzeiro não informou nada disso. Ele tem problema de saúde na família. A imprensa chilena diz que o Colo-Colo quer pular, mas não é possível que o pessoal vai inventar o motivo, uma doença na família para o jogador não atuar. Ele é um profissional, então deve ser verdade. Você não vai estar com um parente muito doente, mas peraí, você não vai brincar com isso, né? Então deveria ser isso. O Moreno é um cara muito sério. O Adriano está liberado porque nasceu a filha dele, essa informação básica. Não joga mais no Cruzeiro o Matheus Barbosa, foi para o Atlético de Goiás, já informamos, e o Ayrton já praticamente fechado com o Ceará. O Cruzeiro perde o Matheus Barbosa e o Ayrton também. E o time então tem na relação os jogadores, esses dois fora. Bom, o Atlético Mineiro também agora esquece um pouquinho de Libertadores, sabe que é o River Plate na parada, jogos de ida do Atlético dia 10, 11 e 12, aí na Argentina, a volta será 17, 18 e 19, o jogo será em Belo Horizonte. E o Galo então passa a pensar em brasileiro, está em segundo lugar na competição, tá? Em segundo lugar na competição, 3 pontos abaixo do Palmeiras, e faz uma overdose com o Bahia e um joguinho contra o Atlético Paranaense no meio do caminho. Porque domingo que vem, 11 da manhã em Belo Horizonte, ele pega o Bahia, ok? Pegando o Bahia, na quarta-feira que vem, aí é a Copa do Brasil, é o Bahia. Jogo em casa. Dia 1º, até do Paraná brasileiro. Depois do dia 4, é o Bahia. Lá em Salvador, é a volta da Copa do Brasil. Bom, pessoal, só para informar que a Minas prepara toda a sua bagagem, porque nesse sábado, 3 da tarde, tem Tupinambás e Guarani. A Minas transmite a partir das 2, Tupinambás e Guarani, é a 5ª rodada da segunda. Lembrando, Betim e Lonuziense, Democrata de Valadares e Patinga, Nacional e Aimorés, Vila Nova e Serranense, Democracia Lagoas e Tupi, completa a rodada. O Guarani, ele é 5º lugar, fora do G4, 7 pontos, lidera o Nacional e Vila com 10, Betim é o 3º com 8, o 4º é o Democrata de Valadares, tem 7 pontos. Caindo, União Luziense e Patinga, 1 pontinho só. A gente volta ainda hoje na programação da Minas, um convite especial para a moçada, às 7h30 tem resenha da TV Candidez, e amanhã sexta-feira informação de muita coisa, inclusive de Olimpíada, futebol brasileiro, masculino e feminino, dando um show. Mas eu devia estar também, não tô nem aí, né? Pessoal, boa noite, hein?